Olá, muchachos e muchachas, estou aqui de novo, El Camaleão, para contar mais uma origem aqui no quadro Popclat. E hoje vai ser do vilão Rhino, que também vai aparecer no filme do Kraven, o Caçador. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, muchachito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito o canal, ativem o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e sim, eu estou em um novo local que não está muito iluminado, mas fazer o quê? Então, vamos para a vinheta. E dando sempre o aviso que quem quiser uma origem, seja de vilão ou herói da Marvel, da DC ou de outra editora, é só comentar aqui que eu vou anotar, tá bom? Então, dado este aviso, vamos começar? E lá vamos nós! Vamos começar com a origem de Alexei. Bom, seu nome é Alexei Stervich e ele foi criado por Stan Lee e John Romita e apareceu primeiro no quadrinho Amazing Spider-Man número 41 em 1966. E ele, gente, era só um capanga da máfia russa que tinha o sonho de ser rico para sustentar sua família. E teve um dia que cientistas ofereceram para ele muito dinheiro se ele participasse de experimentos químicos e de radiação para ele se tornar uma espécie de super soldado da Rússia. E claro, ele aceitou e esses experimentos deixaram o Alexei muito mais forte do que ele era. E para coroar deram para ele um uniforme que era assim feito baseado na pele de um rinoceronte e tinha formato de rinoceronte, mas o tecido era muito resistente. E os cientistas explicaram que o visual de rinoceronte era porque eles queriam que o Alexei causasse espanto em qualquer um que visse ele. Tipo, alguém visse ele na rua e pensasse: E, gente, o Alexei, ele não era só uma boa escolha por ser forte, porque ele já era musculoso e ficou mais ainda. Mas os cientistas escolheram ele também porque o Alexei era muito burro. Então ele poderia obedecer qualquer ordem que ele não ia questionar, por ser muito burro. Rhino contra o Homem-Aranha. Então, ok, passou pelos experimentos, foi equipado com uniforme de rinoceronte e ainda recebeu o nome de Rhino. Agora sim o Alexei estava pronto para missões. E a sua primeira missão era sequestrar o astronauta John Jameson, que era filho do JJ Jameson do Clarim Diário. Só que o Rhino, ele começou a se sentir muito poderoso, ficou muito arrogante e decidiu não trabalhar mais para a máfia russa. Agora ia trabalhar sozinho e agora ele ia sequestrar o astronauta e vender ele para quem desse mais grana. E quando ele chegou em Nova York, ele enfrentou o Homem-Aranha, que teve muita dificuldade de enfrentar esse inimigo novo, bem forte, mas o Peter, ele percebeu duas fraquezas no Rhino. A primeira é que quando ele atacava com o chifre de rinoceronte, ele não conseguia mudar a direção. E a segunda é que o Rhino era muito burro. Mas é burro! Então ele bolou uma estratégia focada na sua agilidade. E assim conseguiu derrotar o Rhino. E o Rhino foi mandado para o hospital, mas fugiu depois para buscar uma revanche contra o Aranha. Mas o Homem-Aranha agora estava usando nas suas teias mini cápsulas de ácido, que foram feitas pelo Curt Connors, o lagarto, e essas mini cápsulas explodiam quando entravam em contato com o ar. E com elas, o uniforme de rinoceronte do Alexei começou a desmanchar, começou a quebrar todo. E agora, já que ele não tinha defesa nenhuma, ele foi derrotado facilmente. Rhino contra Hulk. Na prisão, o Alexei cumpriu sua pena e foi solto, mas a máfia russa procurou ele outra vez e fez uma proposta de que ele receberia muito dinheiro se fosse cobaia em um experimento com raios gama. E ele aceitou por causa da sua família, que precisava de dinheiro. E nesse experimento com raios gama, ele ganhou mais força ainda e ganhou um novo uniforme de rinoceronte muito mais resistente. E principalmente, era resistente a ácidos. Então o Homem-Aranha deveria bolar outra estratégia. Mas a sua primeira missão não envolvia o Homem-Aranha. Envolvia o cientista Bruce Banner, que sabia muito sobre raios gama. E quando o rinoceronte foi sequestrá-lo, o Bruce Banner se tornou o Hulk. Então começou a luta, Hulk contra o Rhino. E nessa luta, o Rhino levou uma senhora surra do Hulk. Ah,
Jura? Jura? Mas ele não morreu, só ficou bem ferido. Aí ele foi mandado para o hospital e o líder, que é um vilão do Hulk, se interessou no Rhino, porque ele conseguiu assim ficar de frente ali com o Hulk. Então ele pegou o Rhino do hospital e levou para seu esconderijo. E ele resolveu deixar o Rhino mais forte, lançando mais raios gama nele para ele ter uma revanche com o Hulk. E o Rhino ficou realmente mais forte. Foi até o casamento do Bruce Banner com a Betty Ross e rolou nesse casamento a revanche de Rhino contra o Hulk. Só que no meio da luta o líder resolveu se meter e atirou com uma arma de raio na direção do Hulk. Só que o Rhino por acidente ficou na frente. E o Rhino viu que foi o líder que atirou com a arma de raio e ficou muito furioso com ele e correu atrás dele. E o líder, que foi covarde, tentou fugir na sua navezinha, mas o Rhino se agarrou nela e a nave acabou explodindo. E pareceu que o Rhino e o líder haviam morrido. Mas eles sobreviveram e o líder resolveu agora controlar a mente do Rhino, para ele ter de novo mais uma luta contra o Hulk. E eles acabaram lutando num veículo espacial que caiu no planeta artificial criado pelo Alto Evolucionário, a Contra-Terra. E a luta ficou rolando no planeta até que o Hulk finalmente nocauteou o Rhino e ele conseguiu trazer o veículo de volta para a Terra. Só que na aterrissagem, o veículo caiu com tudo e o Rhino ficou enterrado com os destroços. Amém. E poderia ter sido essa a última vez que ele enfrentou o Hulk, mas teve outra vez quando ele fez parte dos emissários do mal do Cabeça de Ovo. E a missão deles era pegar uma joia do Doutor Estranho, só que o Hulk e os defensores apareceram e os derrotaram. Projeto Pegasus. Mais tarde o Rhino foi preso e foi mandado para a instalação Projeto Pegasus, que estudava energias. E eles ficaram observando o Rhino por conta da sua força e pelos raios gama que ele adquiriu com os experimentos. E ele até tentou fugir uma vez do Projeto Pegasus, só que os Vingadores não deixaram. E teve um dia que o Homem Milagroso apareceu para o Rhino e disse que tiraria ele daquela prisão se ele o ajudasse a recuperar seus poderes místicos. Só que depois de muito tempo lá, gente, o Rhino não queria mais sair. E sabem por quê? Porque o seu uniforme de rinoceronte ficou grudado nele. E ele tinha esperança que os cientistas do Projeto Pegasus conseguissem tirar aquele uniforme do seu corpo, porque ele não estava mais aguentando. Então ele decidiu ficar e ficou naquela esperança, aprontando de novo. Um tempo depois o Rhino foi solto e não conseguiram de jeito nenhum tirar aquele uniforme dele. Então ele focou em duas coisas: em ter dinheiro para sua família e conseguir algum jeito de retirar esse uniforme que ele não aguentava mais. Então ele foi procurar trabalho com o Duende Verde, mas ele foi espancado pelo Homem-Aranha. Aí ele entrou pro grupo do Sindicato Sinistro e seus integrantes eram Besouro, Speed Demon, Hydro-Man e o Boomerang. Mas o grupo não foi tão longe e acabou. E gente, vocês não sabem a pior. A família dele descobriu que ele estava vivendo uma vida de crime e decidiu cortar contato, cortar qualquer relação com Alexei. O Rhino de volta. Aí quando o Sindicato Sinistro acabou, ele foi trabalhar com o Rei do Crime e ele ouviu dos seus cientistas que eles poderiam sim retirar seu uniforme. Mas o Rei do Crime não queria deixar eles retirarem porque o Alexei era bem útil com aquele uniforme de rinoceronte. Só que o Alexei não ligou pra nada disso e sequestrou o filho de um dos cientistas e obrigou ele a retirar seu uniforme. E claro, o Rei do Crime ficou sabendo e mandou um pacote explosivo falso para o Alexei, para mandar aquela mensagem que agora sem o uniforme dele, ele poderia matá-lo a qualquer momento. Então Alexei não teve escolha, ele precisava de alguma proteção. Então ele foi pedir ajuda para o Justin Hammer, que fez outro uniforme de rinoceronte mais resistente para o Alexei, com uma diferença: esse uniforme ele poderia retirar. Ah, bom, então assim sim. As aventuras de Rhino. E gente, com esse novo uniforme, o Rhino se meteu em cada doideira, como quando ele estava sem dinheiro e roubou a roupa de Papai Noel para pedir dinheiro para as pessoas no shopping. E o Hulk viu ele fazendo isso e eles brigaram no shopping. Vocês imaginem, o Rhino de Papai Noel lutando contra o Hulk. Maconha. Ele também enfrentou uma vez o Homem-Aranha e seu clone Kane num jogo de apostas de homens ricos. Ele também participou de um outro experimento que tornou ele muito inteligente, só que ele
achou que ser inteligente foi um erro porque a inteligência dele estava atrapalhando qualquer relacionamento que ele quisesse começar. Então ele pediu para deixar ele burro de novo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Também teve outro experimento onde o Rhino ficou numa forma bestial. Ele se tornou meio homem, meio rinoceronte, mas o Juggernaut conseguiu derrotá-lo e assim o Alexei voltou ao normal. Ele também depois foi contratado pelo Ulysses Klaue para invadir Wakanda com o exército Nigandan, com o Cavaleiro Negro e com Batroc. Só que eles foram derrotados pelas forças de Wakanda e o Alexei ficou por um bom tempo preso em Wakanda. Guerra Civil. Enquanto rolava a lei de registro para super-humanos, o Justiceiro caçou o Rhino porque ele matou acidentalmente um segurança enquanto estava assaltando o banco. Mas o Rhino foi capturado pelo Alexei Kravinoff, que era o filho do Kraven, que fez um zoológico de vilões que se vestiam de animais. Mas ele logo escapou e foi encontrado pelo Justiceiro. Mas o Justiceiro resolveu poupar o Rhino porque viu que ele sentia culpa por ter matado o segurança. O Rhino até escreveu uma carta e botou dinheiro nela para a viúva do segurança. E ele resolveu parar com essa vida de crimes e se entregou para a polícia. E ele foi sentenciado a ficar 25 anos preso na ilha Riker. E lá ele ficou sendo buscado pela máfia russa e por todo tipo de criminoso que queria os serviços do Alexei. Só que ele recusava todos. Ele não queria ser mais um criminoso. E ele foi solto mais cedo por bom comportamento. Um novo amor. E quando ele foi solto, o primeiro lugar que ele foi para uma lanchonete. E lá tinha uma garçonete chamada Oksana que foi gentil e grossa com ele, porque ela soube que ele era um ex-presidiário. E enquanto ele comia, a cientista Doutora Trama apareceu na frente dele e ofereceu a chance do Alexei se tornar um novo Rhino com um uniforme muito mais avançado e tecnológico. Mas o Alexei recusou. Ele estava levando a sério, gente. Ele não queria mais ser um criminoso. E mais tarde naquele dia, ele viu a Oksana chorando porque ela foi demitida por ser grossa com os clientes. Então ele convidou ela para jantar e começaram um relacionamento e se casaram. E eu acho, pessoal, que aí deveria ter terminado a origem do Rhino, porque é um final feliz, todo alegre. Mas a Marvel, infelizmente, não acabou por aí. Já viu, né? Porque a Doutora Trama não conseguiu a Alexei para ser o novo Rhino. Ela conseguiu outra pessoa e essa outra pessoa que se tornou o novo Rhino resolveu matar o Alexei, porque ele botou na cabeça dele que o velho Rhino deveria morrer para ele ser o único Rhino do planeta. Mas o Homem-Aranha conseguiu ajudar o Alexei e derrotou esse novo Rhino. Mas o novo Rhino não desistiu e matou a Oksana, o que deixou Alexei tão furioso que ele foi pegar seu antigo uniforme de Rhino e rolou uma mega briga de Rhinos. E o vencedor foi o Alexei, que matou o novo Rhino, voltando para a vida de crime. Gente, não teve jeito. O Alexei acabou voltando para a vida de crime e agora ele se juntou com o Sexteto Sinistro do Dr. Octopus e o Dr. Octopus conseguiu uma tecnologia onde ele poderia parar ou acelerar o efeito estufa no planeta. E o Homem-Aranha e o Silver Sable foram detê-lo. E eles chegaram até uma base subaquática onde enfrentaram o Rhino. Só que a base começou a ficar inundada. E o Homem-Aranha viu que não tinha tempo a perder. Ele deixou o Rhino com o Silver Sable e foi enfrentar e derrotar o Dr. Octopus, parando seu plano. Mas a base ficou submersa e pareceu que o Rhino e o Silver Sable morreram afogados. Mas o Rhino, pessoal, é duro na queda e não morreu nessa base. E ele estava começando a criar seu próprio grupo de vilões do Homem-Aranha. Mas ele foi encontrado pelo vilão Chacal, que ofereceu a ele a chance de estar junto de sua esposa de novo, porque ele fez um clone da Oksana. E em troca, o Rhino trabalharia para ele. E claro, ele aceitou, óbvio. Aí ele fez muitos serviços para o Chacal, que criou a sua própria empresa, a New U Technologies, que era uma empresa que criava clones. Só que teve um dia que os clones do Chacal começaram a demonstrar um defeito e eles começaram a se desfazer. E isso aconteceu também com a Oksana. E quando Alexei viu sua querida esposa se desfazendo, ele ficou muito furioso e começou a quebrar
tudo. Mata todo mundo. Mas o Homem-Aranha apareceu lá e conseguiu acalmar o Alexei, dizendo que ele deveria ser o homem que a Oksana queria que ele fosse, aquele homem bom que ela conheceu. Então ele se acalmou e se entregou para a polícia outra vez. E com muita sorte, o Rhino foi solto de novo. Outra vez? E agora ele queria cuidar da família da Oksana e também começou a investigar o sumiço da sua sobrinha que foi sequestrada. E na sua investigação ele foi encontrado pelo Homem-Aranha, que pensou que ele era o responsável pelo assalto ao banco que estava acontecendo. Mas os dois perceberam que os assaltantes eram crianças e eles seguiram essas crianças até uma casa. Aí o Capitão América se juntou a eles e eles invadiram a casa onde estava o responsável, que era o vilão Tom Stone. Aí os três foram para cima dele, mas o Tom Stone acabou fugindo, mas eles conseguiram salvar as crianças. E o Alexei principalmente salvou sua sobrinha. Caçado, o Rhino depois foi caçado pelo treinador e pela Formiga Negra. Ele até teve a ajuda do Homem-Aranha para enfrentar os dois, só que aí o Homem-Aranha foi salvar outra pessoa e aí o treinador e a Formiga Negra aproveitaram para capturar o Rhino. E o Rhino aí começou com aquela raiva do Homem-Aranha que deixou ele para trás. E o Rhino foi levado para o matador de aluguel Arcade e foi colocado junto dos outros vilões: o Rei Cobra, o Escorpião, o Abutre, o Homem Dinossauro e o Tarântula. E ele chamou esse grupo de os Seis Selvagens. E eles eram alguns dos vários vilões que se vestiam de animais ou eram animais que iriam ser colocados no Central Park, que se tornou a zona de caça do Kraven, o caçador. E ele ofereceu essa zona de caça para caçadores ricos, para caçarem esses vilões com os Hunterbots. E quem quiser saber mais sobre isso, a origem do Kraven, o caçador, tá aí na descrição, tá bom? Mas o Kraven depois acabou com essa palhaçada de zona de caça e os vilões ficaram livres. E vocês podem estar pensando que depois disso, o Rhino parou com a vida de crimes. É claro. Mas não, ele decidiu ficar nesse grupo dos Seis Selvagens e com certeza vai cometer muito mais crimes com eles. Com toda certeza, gente. E esse foi o final da origem do Rhino. Poderes e habilidades. Bom, tudo que ele conseguiu foi com os experimentos e com os raios gama que tacaram nele. E ele conseguiu com esses experimentos força sobre-humana, podendo levantar 75 toneladas, muita velocidade mesmo ele sendo pesado, muita resistência e muita durabilidade, porque claro, ele é grandão demais e muito forte. E a sua única habilidade é que ele é um bom lutador de rua, já que ele conseguia lutar ali com o Hulk, né? E as suas fraquezas são as que o Homem-Aranha viu, que quando ele vai atacar com o chifre, ele não muda de direção e que ele é muito burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Equipamentos. Bom, ele tem ali seu uniforme, que praticamente virou uma armadura muito resistente a explosivos, ácidos, etc. E na armadura dele tem um chifre de rinoceronte que atravessa até aço. Aparições além dos quadrinhos. Bom, nos desenhos ele apareceu em Spider-Man de 1967, Spider-Man The Animated Series, o espetacular Homem-Aranha, Ultimate Spider-Man, Spider-Man de 2017, Marvel Super Hero Adventures, Spidey e seus incríveis amigos, e em Marvel Super Heroes Wadan. E nos jogos ele apareceu em Marvel Ultimate Alliance, nos jogos Lego da Marvel, Marvel Puzzle Quest, Marvel Avengers Alliance, Spider-Man, aquele de Play 1, Spider-Man Friends or Fool, Ultimate Spider-Man, Spider-Man Web of Shadows, Spider-Man Web of Shadows versão PS2, Marvel Future Fight, Spider-Man de Mega Drive, The Amazing Spider-Man, Spider-Man Total Mayhem, Spider-Man de Game Boy, no jogo do Incrível Hulk, Spider-Man Edge of Time, Marvel Heroes, o espetacular Homem-Aranha, Spider-Man Toxic City, Spider-Man Unlimited Contest of Champions, Marvel Strike Force, Spider-Man 2, Future Revolution, Hydra Empire, Spider-Man 3, tem a sua armadura em O Espetacular Homem-Aranha 2, e por fim ele aparece nesses jogos novos de Spider-Man de PlayStation 4 e PlayStation 5, até apareceu na história do Miles Morales. Agora em live action, o Alexei já apareceu em O
O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, e foi interpretado por Paul Giamatti. E como eu falei, ele vai aparecer no filme do Kraven, o Caçador. E vamos torcer para que seja bom, gente. Vamos torcer muito para que eles deixem o Alexei muito bom nesse filme do Kraven. Não quer descobrir por que me chamam de Rhino? E essa foi a origem do Rhino, galera, e na minha opinião, eu achei ele um vilão assim, palhaço, bobão e indeciso. Porque assim, ele é daqueles vilões que faz o que os outros mandam. Ele nunca vai ser o chefe de um grupo, nem de uma máfia, nem nada. E vocês viram que o Homem-Aranha conseguiu derrotar ele porque em uma luta só ele percebeu duas fraquezas do Rhino. Então vocês podem ver que ele não é um vilãozão assim. Eu assim considero ele um vilão classe B, na minha opinião. E eu ainda acho que a origem dele poderia ter sido encerrada com ele casado com a Oksana, que ali foi um final fechado e pronto. Mas a Marvel não deixou ele ser feliz, né? Fazer o quê? Porque assim, ele já tinha mostrado seu potencial, porque ele enfrentou o Hulk, galera. E quem enfrenta o Hulk não é qualquer um, então ele já tinha mostrado seu potencial, já podia ter fechado a história dele ali. Mas agora, pelo jeito, ele vai ficar nesse grupo dos 6 selvagens e vamos ver o que vai acontecer, não é? Pelo menos já estamos preparados para ver ele no filme do Kraven. E agora eu quero saber de vocês, pessoal. Vocês acharam o Rhino um vilão classe B também? Ou acharam ele um vilão classe A? Comentem aí que eu quero ver a opinião de vocês. E já sabem, se gostaram dessa origem, deixa o like muito atito, se inscrevam para o canal crescer mais, compartilhem muito esse vídeo e o canal, ativem o sininho para não perderem nada, sigam as redes sociais e eu sou Elo Camaleão. Adeus, galera.